Diga assim para o seu irmão, se você tem coragem, diga irmão. Se Deus falar, a questão não é ouvir, é obedecer. Eita glória, aleluia. Porque esse louvor falou muito. Aleluia. E se nós formos observar, primordial de ouvir a voz de Deus e obedecer. Irmãos, sexta-feira vai ter reunião do centro de oração, do centro de oração, né? Como de costume, às 19 horas na congregação. Nós vamos estar ali. Infelizmente eu não vou poder estar, porque mudaram a reunião do dirigente de quinta para sexta. E o motivo louvável, né? Mas o presbítero Edson e os outros irmãos vão estar ali na casa do irmão Divaldo. Nós tivemos ali sexta-feira passada, foi uma bênção, com a glória de Deus. Acho que ele está aí. Deus abençoe, tá, seu Divaldo. Deus continue me fortalecendo a cada dia. Tem alguém mais nos visitando? Não, né? Um tempo atrás, quando era culto de doutrina, o recepcionista, que não era recepcionista na época, era porteiro. Lembra esse aqui? Quando era culto de quarta-feira, ele fechava a porta, né? Não saía ninguém, né? Acho que nós vamos voltar a adotar isso aqui, né? Já colocamos vidro dentro da porta, não tem como passar pela brecha, né? Vocês viram aí que já foi colocado os vidros da porta? Que benção, hein? O seu José colocou hoje. Quando eu chegar em casa, vou mandar um vídeo, tá? Que ele mandou o vídeo pronto aí para você glorificar o nome do Senhor, tá? Sábado, às 18 horas. No tempo 7, culto geral com círculo de oração, tá? Todas as irmãs do círculo de oração e toda a igreja está convidada a participar deste culto. Quem vai ministrar a palavra de Deus vai ser a missionária Cacilda, lá do primeiro distrito. É uma bênção de Deus, né, irmãos? E domingo, como de costume, 8h30 da manhã, tem o quê? Escola Bíblica Dominical. Às 17 horas domingo de treinamento, e às 18 horas já tem consagração sábado, das 8 às 10 da manhã. Tá? Estamos convidados, né? Até porque eu também estou convidando. Porque quem está na frente é o diácono Lucas desse trabalho. A igreja entendeu? Amém? Fique em pé, por favor, e agradeça a palavra. Abra sua Bíblia, primeira epístola de João, ou primeira carta de João, não é o Evangelho, é a primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 11, 12 e 13. 1 João, capítulo 5, versículos 11, 12 e 13. Deus tem uma palavra para nós, porém Deus já falou comigo nesta palavra. 1 João capítulo 5, versículos 11, 12 e 13. 3 versículos. Encontraram aí? Diz assim a palavra do Senhor: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Sente, por favor. Eu quero a sua atenção, tá, neste momento, para aquilo que nós vamos aprender da parte do Senhor. A salvação à luz da palavra de Deus é o tema deste ensinamento. A salvação à luz
da palavra de Deus. João aqui escrevendo, o apóstolo João escrevendo, ele deixou bem claro em questão da vida. Tem tudo a ver com o hino que foi cantado. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. Mas João escrevendo diz: eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Irmão, só perde a vida eterna quem quer. Cristo já fez isso por nós na cruz do Calvário. A vida está em Cristo, e só tem vida eterna quem está em Cristo. Não é quem fala de Cristo ou quem ouve Cristo, não é quem prega Cristo ou quem canta Cristo, é quem vive em Cristo. E hoje nós vamos sair daqui sabendo se nós temos esta salvação. Com certeza não vai dar tempo de nós ministrarmos todo este ensinamento, mas quarta-feira que vem, se Deus quiser, a gente termina. E se não terminar, a gente vai prosseguindo, porque foi algo que Deus colocou no meu coração para nós crescermos mais espiritualmente. Eu não sei se você tem observado, igreja amada do Senhor, que o Senhor desde janeiro está falando conosco de uma forma diferente. Porque infelizmente alguns cristãos, eles ainda duvidam e têm ainda coxeamento se ele vai ser salvo ou não. Infelizmente, eu vou falar uma palavra grotesca aqui, mas para você entender, tem uns crentes que tem cara de pau que dizem que vai para o céu sabendo que não vai. Por quê? Porque ele não consegue ter convicção que ele vai para o céu. E nós precisamos desta certeza da salvação. E a salvação ela só pode ser adquirida através de Cristo e em Cristo. Porque quando aceitamos a Cristo, nós estamos em Cristo. Mas não para por aí. Nós temos que permanecer em Cristo. Já é outra coisa. Tem pessoas que infelizmente acham que vão para o céu da forma que estão vivendo. João escreve dizendo para eles, para a igreja, que eles tinham a vida eterna, mas eles precisariam crer no nome de Jesus. E crer no nome de Jesus não é só confessar o nome de Jesus, é estar em Jesus. Há uma diferença muito grande nisso. Observe bem, todo cristão deve ter uma certeza de que estará com o Senhor Jesus Cristo no céu, quando o Senhor Jesus voltar, ou quando a morte vier. Um dos principais propósitos de João ao escrever sua primeira carta é afirmar que os membros do povo de Deus, do corpo de Cristo, podem ter essa certeza, saber sem sombra de dúvida que estão em um relacionamento correto com Deus e irão para o céu. Irmão, quando nós entendemos pela luz da palavra que nós temos que ter uma convicção, que nós temos que ter certeza que nós vamos morar no céu. Nada e ninguém, quando eu digo nada, o mundo e ninguém é Satanás, porque ele não é alguém, ele é ninguém, porque condenado já está esperando só o tempo do juízo, de Deus lançar junto com a terça parte, caída de anjos e aqueles que não estão em Cristo. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ter a certeza da nossa salvação. Ninguém pode tirar
aquilo que eu e você temos em Cristo, se eu e você temos um relacionamento correto com Deus, nós temos que ter esta certeza que quando Jesus vier, ou a morte chegar, nós vamos morar no céu. Porém, que hoje nós estamos vivendo uma geração que coxia ainda em dois pensamentos. Uma geração que usa argumentos para dizer, talvez, acho que não, acho que sim. É uma geração em cima do muro. É uma geração que precisa entender, que precisa ter esta convicção. E esta convicção só vem através de um relacionamento correto com Deus. Mas, irmão Jássio, como é que eu vou saber deste relacionamento correto com Deus? Através das Escrituras Sagradas. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós pegamos a palavra de Deus, até lemos e estudamos ela, mas nós não conseguimos aplicá-la em nossas vidas. Porque quando nós aplicamos em nossa vida, a partir deste momento nós vamos ter um relacionamento correto com Deus. Por quê? Porque nós vamos passar a entender a vontade de Deus. E quem entende a vontade de Deus, ele obedece a voz de Deus. Ele obedece a palavra de Deus. E não tem como ter esta certeza da salvação, da vida eterna, se não tiver este relacionamento correto com Deus. O relacionamento correto com Deus não é qualquer tipo de relacionamento, não é qualquer tipo de aliança, não é qualquer tipo de comunhão, não é qualquer tipo de aproximação. Relacionamento correto com Deus é através daquilo que nós obedecemos à vontade de Deus, daquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos declara, pela luz dela. Você já percebeu que nós temos uma dificuldade de ter uma permanência no estudo da palavra? Eu vou lhe perguntar, mas você não se constranja e guarde para você mesmo. Qual é o meu sentimento? Qual é o meu pensamento? Qual é a minha certeza em questão do relacionamento que eu tenho com Deus? Agora eu me pergunto, quando nós temos um relacionamento entre duas pessoas, principalmente o sexo diferente, entre homem e mulher, que é o relacionamento que é aprovado por Deus, nós temos um relacionamento e um sentimento que está perto desta pessoa. E muitas vezes, vice-versa, alguém ou alguma dessas pessoas faz raiva para o outro. Qual o sentimento desta pessoa que sofreu esta raiva? Que sofreu este contrariamento? É ficar chateado. Mas com pouco tempo, ou com um dia ou 3 dias, dependendo do nível, volta às pazes. Sim ou não? Mas não volta às pazes? Não volta ao relacionamento? Não dorme na mesma cama? Não se acorda com a mesma pessoa? Apesar que alguns se acordam todo arrupiado, mas muito bem. Mas não tem esse relacionamento, não causou esse conflito, mas está com essa pessoa, não é assim? Agora eu lhe pergunto, o que é que Jesus fez contra mim e você? Mas por que parece que nós temos um sentimento que Jesus fez algo contra nós? Porque se o cônjuge faz isto, e nós temos um certo momento de raiva, mas aquilo passa, e muitas vezes nós não temos um sentimento para com o Senhor Jesus, que Ele não nos fez nada.
Ele só fez coisa boa. Mas por que nós não temos este relacionamento correto com o Senhor? Porque infelizmente nós temos dificuldade de examinar as Escrituras. Nós não examinamos as Escrituras para ter um conhecimento, para rotar conhecimento. Nós não estudamos a palavra de Deus simplesmente só para dizer que estudamos a palavra de Deus. Nós examinamos as Escrituras para conhecer Deus, para ter um relacionamento com Deus, para entender a vontade de Deus, para viver conforme a vontade de Deus. Não é para nós adquirirmos status ou reconhecimento ou para querer saber mais do que o outro, mas sim para ter um relacionamento correto com Deus. Precisamos ter esta aproximação com o Senhor através da palavra de Deus. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de ter este relacionamento com a palavra de Deus, que é o Senhor. Quanto menos eu me relaciono com a palavra, menos eu me relaciono com Deus. E quanto menos eu me relaciono com a palavra, menos eu tenho um relacionamento correto com Deus. Porque é através da palavra que eu vou entender o relacionamento que Deus quer comigo. E muitos de nós sabemos de alguns relacionamentos que Deus quer ter correto conosco, porque Ele já é reto. É nós que precisamos ir até o correto. E quando nós vamos até o correto, nos tornamos corretos por causa do relacionamento que temos com Ele. Você está entendendo? Diga amém? Amém. Eu preciso falar isso no início para você entender que hoje nós temos umas desculpas nas certas palavras que muitas vezes até conseguem nos convencer, mas não conseguem convencer Deus. Ou nós temos esse relacionamento, ou não temos esse relacionamento. Com Deus não existe meio termo. Parece que às vezes eu prego um bicho de 7 cabeças. Parece que eu ensino às vezes um Deus que é impossível ter um relacionamento com Ele, porque é muito difícil. Mas é a luz da palavra de Deus. Eu vou fazer o que, irmão? Se Deus quer assim, se é a vontade dele querer um povo separado, exclusivo para Ele, se Ele quer a nossa vida desta maneira, nós temos que atentar para isso, para que o inimigo de nossas almas e o mundo e o homem que infelizmente não tem entendimento das coisas de Deus venha nos conseguir lubrificar, nos enganar, ter uma vida conforme a deles. Eu tenho que andar no relacionamento correto com Deus. Hoje nós observamos muitas misturas. A Bíblia fala sobre jugo desigual, por exemplo. Mas tem muitos jovens, muitos irmãos que têm uma dificuldade de esperar em Deus. Aí muitos jovens, irmãos, dizem assim: mas está difícil, não tem a mulher que eu quero dentro da igreja. Mesma coisa é o homem, mas eles preferem romper este relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que há um jugo desigual nisto. E quem tem um relacionamento com Deus, ele anda correto neste relacionamento. Por quê? E através de quê? Da palavra de Deus, à luz das Escrituras. Observe bem, irmãos, isto aqui. Olha o que diz aqui. Um dos principais, como eu li, propósitos de João a escrever a primeira carta é afirmar que os membros ou o povo de Deus podem ter essa certeza, saber sem dúvida, sem sombra de dúvida, que estão em um relacionamento correto com Deus e irão para o céu. Observe que João não diz, preste bem atenção nisto,
em nenhum trecho de sua carta que uma experiência passada de conversão ao cristianismo ou de fé em Cristo garante a salvação. Você lembra daquele crente que assim, eu era, mas não é mais? Este crente não tem garantia de uma experiência passada de salvação, porque a salvação não é por experiências passadas, é pelo hoje, é pelo relacionamento hoje. Ontem eu fui isso, hoje eu já não sou mais. Ontem eu estava bem, hoje já não estou mais. Mas bem que, se estava bem com Deus e hoje não está, não tem garantia de salvação. Nós temos que entender algo, que muitos cristãos hoje estão se esquecendo e estão deixando passar de largo. Jesus pode voltar agora. A morte pode chegar agora. E aí? Experiências passadas não vão trazer salvação hoje. O que quer dizer isso? Relacionamento constante. Viver dia após dia com Cristo. Sabe por que é um risco muito grande? Porque hoje a pessoa está bem, amanhã ela cai da graça. E se Jesus voltar amanhã? A pessoa estava bem com Cristo ontem e caiu da graça hoje. E se Jesus voltar hoje? Ninguém conhece eu e você por dentro. Só Jesus conhece eu e você por dentro. Vá que alguém aqui dentro hoje esteja fora do projeto de salvação e está tendo a oportunidade de ter um relacionamento correto com Deus. A palavra de Deus vem sendo pregada há mais de 2000 anos, mas parece que nós não estamos atentando para a salvação. Amém, irmãos? Que bom que você não está batendo nem bestando. Olha só. Assumir que somos destinados à vida eterna com Deus, baseados unicamente em uma experiência do passado ou em uma fé que não mais é vital, é um erro. Irmãos, eu acho algo muito sério na nossa vida espiritual. Se nós não observarmos o que está acontecendo no âmbito de nossas vidas, há um risco muito grande de nós perdermos a nossa salvação. Por quê? Porque alguns de nós, como igreja, como cristãos, estamos fazendo da nossa vida espiritual algo comum, algo costumeiro. Antes da pandemia, os irmãos lembram antes da pandemia, não lembram? Tinha uma certa dificuldade, né, na igreja. Aí veio a pandemia, deu uma esfriada num monte de crente. Sim ou não? Até hoje tem crente que não voltou para a igreja. A pandemia esfriou um monte de crente. E infelizmente, alguns que voltaram após a pandemia voltaram dormente. Por quê? Porque depois da pandemia, ainda viver coxinhando em dois pensamentos, está dormente. Dormente espiritualmente. E nós não podemos cair nessas armadilhas.
Porque tudo que o inimigo de nossa alma quer é que nós não venhamos ter a sensibilidade da presença de Deus, o discernir da voz do Espírito, porque há muitas vozes neste mundo, e muitas vozes que às vezes parecem ser voz de Deus e não é voz de Deus. Por quê? Porque não estamos buscando a salvação à luz da palavra de Deus. Estamos nos apoiando nas experiências passadas. Estamos nos apoiando no conhecimento que já adquirimos. Mas eu não preciso mais ler a Bíblia porque eu já li 5 vezes, já li 10 vezes, já li 10 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Experiências passadas. Até porque a gente não estuda a Bíblia toda para dizer que estudou ela toda. A gente estuda a Bíblia para ter um relacionamento correto com Deus. Observe, irmãos, algumas maneiras da certeza da salvação. Primeiro, temos a certeza da vida eterna se nos submetermos a Jesus como Senhor. Só temos a certeza da vida eterna se submetermos a nossa vida a Jesus como Senhor. Por que não foi colocado como Salvador? Porque Ele já é Salvador. Isso Ele já fez na cruz do Calvário. Ele já é o Salvador. Mas depende de mim e de você para Ele ser o nosso Senhor. E se nós submetermos o senhorio de Cristo, nós vamos ter a certeza da vida eterna. Mas enquanto nós não submetermos o senhorio de Cristo, a autoridade suprema de o nosso líder em nossas vidas, e não nos esforçarmos sinceramente para viver de acordo com seus princípios e obedecer aos seus mandamentos, nós não vamos ter a certeza da vida eterna. Para nós termos certeza da vida eterna, precisamos nos submetermos a Jesus como Senhor, como autoridade suprema e o líder de nossas vidas, e nos esforçarmos sinceramente para viver de acordo com seus princípios e obedecer aos seus mandamentos. Eu estava estudando com um jovem lá em casa, que tem um adolescente. Ele grudou tanto em mim que já está com 4 quarta-feira que ele vai lá para casa estudar. E eu acho que é bom. E agora ele aumentou, foi mais 2, agora é 3. Estava lá em casa estudando. E nós estávamos falando exatamente sobre a santificação. Deus tirou o povo do Egito para forjar um povo santo para Ele. É tanto que no deserto Deus dizia a Moisés: pede para o povo santificar 3 dias. Moisés, eu quero o povo separado de outro povo, eu não quero o meu povo misturado. Deus vai e faz tudo aquilo, tira o povo da escravidão há quase 430 anos, leva para a promessa que Ele fez a Abraão, a terra que emana leite e mel, fez sinais e maravilhas, prodígios extraordinários para Israel ver. Deus tirou o povo do Egito. Deus fez a parte dele, meu Deus. Deus fez a parte dele de tirar o povo do Egito. Mas era responsabilidade do povo tirar o Egito de dentro deles. Mas o que é que o senhor está querendo dizer? Deus nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou deste mundo perdido, mas a nossa responsabilidade é tirar o mundo de dentro de nós. Isso é nosso, não é de Deus. É a nossa responsabilidade
Espírito Santo só vai arrancar o mundo de nós quando nós quisermos que Ele arranque. Se nós não quisermos, o mundo vai continuar dentro de nós, e nós não vamos ter a certeza da vida eterna. O povo de Israel saiu do Egito ou não saiu? Deixou de ser Israel? Deixou de ser povo de Deus? Mas 23 mil não entrou na terra. Por quê? Porque não tinha submetido ao senhorio de Jesus, a obedecer Jesus. Entrou a geração mais nova de Josué e Caleb. Entrou a geração de 23 anos para baixo, a geração de 24 para cima. Não entrou nenhum, senão só Josué e Caleb. Por quê? Porque não quiseram tirar o Egito de dentro deles. Eles preferiram idolatria, eles preferiram se unir a outro povo na prostituição espiritual, eles preferiram fazer sacrifício a outros deuses. E hoje não é diferente. Deus está nos dando oportunidade para que o mundo não venha estar dentro de nós. E até pregamos, até cantamos, até falamos em mistério, até profetizamos, até oramos os que enfermos são curados, até tocamos, mas o mundo está dentro de nós e continuamos sendo o povo de Deus. Mas quando a trombeta soar e a morte chegar, não tem certeza de vida eterna. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira Epístola de João. Eu creio que a sua Bíblia está aberta, né? Capítulo 2. Volta aí os capítulos. Capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Ei, Jesus te ama muito, viu? Aleluia. Jesus quer nos levar para o céu. Mas vai de nós, enquanto o mundo estiver dentro de nós, não tem certeza de salvação. Porque quando o mundo sai de dentro de um crente, ele é submisso e se submete ao senhorio do Senhor. Ele faz de tudo para obedecer à voz de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 3, diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Versículo 4: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o que, irmãos? Mentiroso entra no céu? Isso aqui é muito sério. Esse mentiroso não é aquele que anda mentindo, mentindo com piadinha, mentindo para brincar com outro irmão. Mas esse aqui que diz que é crente, que diz que obedece a palavra de Deus, mas não obedece, é mentiroso. Isso aqui é muito forte, mas é um despertamento para mim e para você. Isso é para nós termos uma vida espiritual ativa, avivada. Porque o crente, quando ele tem um relacionamento correto com Deus, ele tem um espírito fervoroso. Ele não anda cedendo aos prazeres do mundo. Ele não anda inclinando o coração para as coisas erradas. As coisas erradas para ele é abominável diante dele. Porque o mundo já não faz mais parte dentro dele. Mas irmão, já o mundo pode voltar? Pode. Se ele não continuar no relacionamento correto com Deus, o mundo volta. Versículo 5, eu vou continuar aqui. Mentiroso, é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está em quem, irmão? Nele com mentira? Verdadeiramente há
aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Isso é pessoal. João está dizendo aqui pessoalmente. Ele está dizendo para o outro, ele está dizendo para ele. Ele diz assim: e nisto conhecemos que estamos. Ele está dizendo: eu estou e vocês. Se vocês guardarem, o que é que o salmista diz, Senhor? Guarda a tua palavra no meu, para que eu não venha pecar contra ti. Guardar a palavra não é só estudar a palavra, é aplicar a palavra em nós. Sabe por que muita gente não é transformada? Porque não aplica a palavra nele. Ele aplica nos outros, mas não aplica nele. Por isso que entra ano, sai ano, ele continua do mesmo jeito, não muda nada. Por quê? Porque ele só aplica nos outros. Para aplicar nos outros, o cara é o cara. Para aplicar nos outros, ele exorta que é uma maravilha. É santo. Mas para aplicar nele, aí que é o problema. E quando nós dissemos que conhecemos a Deus e não guardamos o seu mandamento, nós somos mentirosos. Vamos lá um pouquinho, vamos? Capítulo 5 aí de 1 João. Por favor, na sua Bíblia. Estou lhe mostrando o uso da palavra de Deus. 1 João capítulo 5. É o mesmo livro aí, só que o capítulo 5, versículo 3. Porque este é o que, irmãos? É o amor de Deus. Olha só, irmãos, porque este é o amor de Deus. 2 pontos. Que guardemos os seus, ponto e vírgula. E os seus mandamentos não são? Olha para o teu irmão e diz: irmão, então por que tu está se sentindo tão pesado? É uma dificuldade. Irmão, é muito difícil guardar o mandamento. Não tem como não. Irmão, não tem como ser perfeito não. A Bíblia mostra várias vezes como nós temos que ser perfeitos. E nós temos capacidade de ser perfeito como o Pai é. E aperfeiçoado na palavra. Você quer que eu lhe prove? Abra sua Bíblia em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Nunca me esqueça desse versículo. Eu cravei ele no meu coração. Aí tem um monte de crente que não tem como ser perfeito, eu sou um pecador. Está chamando de Jesus de mentiroso, que essas palavras de Jesus. Mateus 5, 48. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler com a sua voz. 1, 2, 3. Sei nós, pois perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. E aí você vai contra Jesus? Vai. O próprio Jesus disse: seja perfeito como o Pai é perfeito que está no céu. Como nós vamos ser perfeitos? Lê, estuda. Mateus 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos é uma mini Bíblia para nós vivermos perfeito como o Pai é. Como é que eu posso ser perfeito? Praticando a palavra. Por natureza nós nunca vamos ser perfeitos, mas por prática nós podemos ser perfeitos. Irmão, quando nós andamos nesta perfeição, tem muita graça para nós. Por isso que você vê pessoas que o vigor dela é o mesmo, entra ano, sai ano, é o mesmo vigor. Você pensa, olha, esse rapaz, esse cara não cansa, essa irmã não cansa não. Moisés com 120 anos tinha o mesmo vigor. Vocês acham que era o que, irmãos? Moisés era fiel a Deus. O que Deus designava para Moisés fazer, Moisés executava.
executava. Moisés não deixava no papel, Moisés botava em prática. Deixa eu te dizer que o Espírito Santo está me dizendo: saia do papel, saia das escrituras e põe em prática a sua vida. E você vai ver Deus agindo ao teu favor. Você vai ver Deus, Ele te renovando, te revigorando, te vivificando, te fortalecendo. E as pessoas vão olhar para ti e dizer: pai, essa irmã não cansa, esse irmão não cansa, é doido, trabalha direto, e é isso e aquilo, e não fica velho, esse caba. Sabe o que é isso, irmãos? É obedecer. Vocês me dão mais 5 minutinhos? Eu quero falar desse segundo ponto aqui. Temos a certeza da salvação se amamos o Pai e o Filho, e não o mundo. E se dependemos da orientação e do poder de Deus para vencer a influência corruptora do mundo. Deus me entende. Deus me entende. É um tal de Deus me entende. É um tal de Deus me conhece. Meu irmão, Deus te entende e te conhece. Isso não é revelação. Isso é questão de lógica. Se o Criador, que é Criador, não te conhecer e não te entender, que Deus é esse? Só que Ele te entende, mas em muitas coisas Ele não concorda. Ele até te conhece, mas muitas coisas Ele não te recebe. Porque com Ele não habita treva, só luz. Aleluia. Só luz. 1 João 2, texto muito conhecido, 15 e 16. O pessoal acha que amar o mundo é estar no pecado. Quem você deixar na frente é o que identifica. Uma hora ou outra, o que está no coração vai se manifestar. 1 João 2, capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que lhe há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aí você, no mesmo capítulo 2, volta aí nos versículos 4, 5 e 6. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes o vencido. Está falando do maligno. Porque maior o que está em vós do que está no mundo. Versículo 5. Do mundo são. Isso fala do mundo, e o mundo os ouve. Versículo 6. Nós somos de Deus. Olha só, irmão, ponto e vírgula. Aquele que conhece a Deus faz o que, irmãos? O que é que está aí? Ouve-nos. O que é que o apóstolo João estava falando? Irmãos, quem conhece Deus, ouve a nossa palavra. João está dizendo: irmãos, quem conhece Deus, dá ouvido para a palavra de Deus. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Para quem nós estamos dando ouvido?
para qual espírito que nós estamos dando ouvido. A partir do momento que eu não dou ouvido para o Espírito de Deus, estou dando ouvido para a minha carne e para um espírito maligno. E nós precisamos sair daqui nesta noite com esse entendimento que o céu é algo sério. O céu não é brincadeira. Não vá pela cabeça desses cabos que pregam facilidade. O céu é estreito, é apertado, irmãos. O céu é renúncia. Sabe por que muitas pessoas hoje não conseguem ter uma vida com Deus? Porque quando ele começa a ter uma vida com Deus, a carne dele vai se entristecendo. Quando ele vai ter um relacionamento com Deus, a carne dele vai se entristecendo. Quando ele vai procurando a vida de consagração com Deus, a carne vai entristecendo. Aí, por ele não entender, ele para. Aí a carne fica alegre. Aí ele continua servindo a Deus porque a carne está. Olha para o teu irmão e diz: irmão, eu quero que a tua carne seja crucificada. Vocês estão entendendo, irmãos? Morrer com Cristo. Fui crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, isso é um processo de se aproximar de Deus. Carne não se aproxima de Deus, carne rejeita Deus. Carne não gosta de culto de quarta-feira. Carne não gosta de estudar a Bíblia. Carne não gosta de orar. Sabe por que você oramos? Porque o Espírito nos convence. Aleluia. Aí quando você vem para o culto, vem para a oração, vem para o propósito, você obedece a Deus, você está dizendo: carne, eu tenho um dono e sou subjugado a esse dono e não a você. Fica aí no canto, carne. Mas quando ele faz isso, a carne se fortalece. A carne fica alegre porque te para de mortificar ela. Irmãos, isso é um processo normal de quem se aproxima de Deus. Enquanto a tua carne não tiver queimadinha, tostadinha, vai ficar difícil. Mas quando a nossa carne entra no processo da fornalha, irmão, você acha que o vaso é o quê? Eu não acredito que no seu entendimento você acha que o vaso é barro. Olha para o teu irmão e diz: irmão, o vaso não é barro. O vaso é tu. E é de carne. Se eu estou falando de vaso de barro, porque é humildade. É a matéria mais simples que tem. Não é diamante, não é ouro. Mas enquanto este vaso de carne não estiver queimado na fornalha, irmão, não vem para culto. Não tem vontade nem de ensaiar. Não tem vontade de fazer nada. Aí a carne faz o quê? Arruma desculpa. Cadê o irmão? Ah, o irmão não veio não. Só sabe o dirigente. O dirigente faz visita na casa da gente. O dirigente não vem nem saber como a gente está. Isso é coisa de... Porque quando está no Espírito, ele vem com alegria. Ele não fica em casa porque o Espírito Santo impulsiona ele a sair para adorar a Deus. Amém, irmãos? Quarta-feira que vem a gente dá continuidade. Deus tem mais coisas para nos ministrar no nosso coração. Valorize a sua salvação. A sua salvação é mais do que ouro e prata, irmão. A sua salvação foi preço de sangue. E sangue inculpável. Valorize a sua salvação. Lute por ela como nunca você lutou. E não faça de conta que a sua salvação vai ter que enfrentar uma onça. A gente já pensou em correr, viu, quando eu falei onça?
Você nem observa o que Davi fez. Deus olhou lá do céu, olhou Davi. Menino bom, esse menino tem coragem. Estou conjecturando, né? Você tem coragem, vou já encerrar. Tem coragem. Eu vou ver até onde ele vai. Porque o rei que eu ungi está me desobedecendo. E quem me desobedece perde de lugar. Aí Deus disse: vamos ver até onde esse menino vai. Aí a Bíblia diz que lá no campo apareceu um urso e uma onça, foi? E um leão, meu irmão. Um urso e um leão. Um urso e um leão. Deus olhou lá de cima e ele: deixa eu ver o que esse menino vai fazer. Menino pegou, matou o urso, pegou o leão pela barba e matou também. Aí Deus olhou para ele e disse: não, esse aí vai salvar o meu povo. Esse aí tem capacidade de vencer pelo meu povo. Eu vou escolher ele, porque eu sei que ele não vai ter medo de quê? De Golias. Porque Deus já estava vendo a afronta de Golias lá no arraial. Ele diz: esse menino vai vencer Golias. Ele tem fé. Eu vou ungir ele. Samuel, vai lá, Samuel. Unge o menino. Sabia que a nossa fé é menor pelo tamanho da nossa estatura? A nossa obediência não é pelo tamanho da estatura. É por aquilo que nós reconhecemos quem nos chamou. Fique em pé, por favor. Irmão, ninguém pode medir você. Ninguém pode medir você. Mas a palavra pode. Ninguém pode condenar você e absolver você. Mas a palavra tanto pode absolver como ela pode condenar. E nós precisamos entender isto. Você tem uma vida eterna a reinar. Aleluia! Não deixe as coisas supérfluas vencer você. Tenha um relacionamento correto com Deus. Não se corrompa espiritualmente. Não aceite as barganhas do cão. Porque tem crente que aceita. Sabe qual é o tipo de barganha que o crente aceita? É quando ele não quer nada com Deus. Ele só quer algo com Deus do jeito dele. Só serve a Deus do jeito dele. Só faz a obra de Deus do jeito dele. Só busca a Deus do jeito dele. Você sabe que até para nós buscar a Deus é do jeito do Espírito? Deus não está olhando para isso, não. Deus está vendo tudo. Então Deus conhece eu e você. Eu desejo no meu coração que eu e você vamos para o céu. Mas vai depender de mim e você. O que Deus fez foi nos tirar do mundo. Agora é nossa parte tirar o mundo de dentro de nós. Não querer o mundo dentro de nós. Isso aí é nós. Porque tem que dizer: Senhor, eu não quero isso. Senhor, tira do meu coração. Só falta Deus descer lá, meu filho, não está mais não. Vai me servir, vai. Fica com conversa. Mas é rir, né? É um negócio muito sério nossa salvação. Amém, irmãos? Amém. Vamos encerrar? Sexta-feira tem celebração. Nós vamos ali para cá. Nós não. Eu vou chegar um pouco mais tarde. Tomara que eu chegue pelo menos no